irmãos, queria-vos levar a 1 Coríntios. Glória a Jesus. 1 Coríntios, no capítulo 5, nos ensina o que é a nossa Páscoa. E nos ensina em que meio é que a Páscoa é ministrada. Em 1 Coríntios, no capítulo 5, esta era uma grande igreja. A igreja de Corinto era uma grande igreja. Era uma igreja grande. E era uma igreja em que a preeminência dos dons era notória. Mas era bagunçada. Porquê? Porque era feita segundo os homens queriam e não segundo o querer de Deus. E então Paulo sentiu-se forçado pelo Espírito a escrever esta carta à igreja. Portanto, 1 Coríntios 5:1 diz assim: geralmente se ouve que há entre vós fornicação e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais inchados e nem ao menos vos entristecestes. Ou seja, vocês, por serem grandes, estão inchados e não querem saber de nada, não querem saber do que se passa. Não querem saber das vergonhas, não querem saber do pecado oculto, não querem saber nada disso. Estais inchados e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei como se estivesse presente e o que tal ato assim praticou. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, portanto em concordância, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, ele seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é boa a vossa jactância. O vosso preceito, a vossa maneira de viver, não é boa. O vosso exemplo não é bom. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? E agora Paulo está a começar a apelar à Páscoa. A apelar à verdadeira Páscoa, que é a salvação da alma do ser humano. E ele diz: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? E Paulo diz: alimpai-vos, pois, do fermento velho. Alimpai-vos, pois, dos maus conceitos, dos maus propósitos. E diz: para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Cristo, nossa Páscoa. Cristo, nossa Páscoa. Repara uma coisa, quando nós abraçamos a fé em Jesus Cristo, a Bíblia diz que nós passamos da morte para a vida. A Bíblia diz que nós passamos da escravidão para a liberdade. Mas a Bíblia também nos ensina: não useis da liberdade para dar ocasião à carne. E a partir do momento em que alguém entra em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez novo. Começa uma nova contagem do tempo. Vocês já viram que quando Jesus Cristo nasceu, o calendário começou a ser contado 1 ano depois de Cristo, 2 anos depois de Cristo, 3 anos depois de Cristo. Assim como a Páscoa, quando foi preparada para o povo de Deus, começou a ser contada de uma maneira diferente, porque era o símbolo da salvação do povo. Quando o símbolo da nossa salvação encarnou, o tempo começou a contar de uma forma diferente. Começou a haver uma nova contagem do tempo. E então a Bíblia declara o seguinte. A Bíblia diz assim: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi santificado por nós. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. E quando a Bíblia aqui fala os asmos da sinceridade e da verdade, é o amor não fingido. Os asmos da sinceridade e da verdade é o amor não fingido. Porque o pão asmo não tem nada que o influencie. Você sabe que o fermento influencia a massa. O fermento faz levedar a massa, faz crescer a massa. Mas a Bíblia, quando fala de pão asmo, ele fala pão sem fermento, pão sem levedura. É pão que, como se faz, assim fica. E então que sejamos nós, na verdade, por dentro, o que aparentamos por fora. Vou dizer melhor, que o nosso exterior consiga expressar o que o nosso íntimo tem. Que nós sejamos puros uns para os outros, sinceros uns para os outros, para que quando nós nos assentarmos à mesa com o nosso Deus esta manhã, não haja entre nós Judas, não haja entre nós traidor. Isso é importante, irmãos. Nós por vezes chegamos à conclusão que quando olhamos para nós mesmos, é a viagem que o ser humano tem mais medo de fazer, é ao seu íntimo. E nós por vezes conseguimos encontrar um Judas dentro de nós. Pense nisto. É
verdade. O que Deus pede do seu povo é coerência. Deus quer que o seu povo seja puro. Deus não quer que o seu povo sorria por fora e critique por dentro. Deus quer que o seu povo sorria por dentro e por fora. Deus quer que o seu povo se ame por dentro e por fora. Porque a Bíblia diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se nós não tivermos amor próprio, não temos condição de amar ninguém. Ninguém. E isso é que é extremamente importante. Obrigado, irmão. Isso é que é extremamente importante. Esse é o espírito da Páscoa. O espírito da Páscoa não é o sentar à mesa e comer, o que também é muito bom. Porque quando Jesus celebrou a Páscoa, Ele primeiro comeu o cordeiro, Ele primeiro comeu o pão, Ele primeiro fartou-se, como todos fartaram, e depois de terem comido, o Senhor tomou o pão. Portanto, Ele celebrou a Páscoa à mesa, comendo, porque a mesa é um lugar onde nós partilhamos, é um lugar de confraternização, é um lugar de partilha. E quando celebrarmos a ceia do Senhor, sempre que o fizermos, amados irmãos, façamos-lo com esse propósito. Nós estamos sentados à mesa com Ele, nós estamos a celebrar a ceia com Ele, nós estamos a dizer: Senhor, jamais nos esqueceremos de Ti. Jamais nos esqueceremos de Ti. A Bíblia diz para nós fazermos isso para lembrança, para nunca nos esquecermos dEle. Amém, irmãos? Glória a Jesus. E então diz a Bíblia, já lemos o versículo 8, diz Paulo depois no 9: já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com o que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo. Note bem o que Paulo está a dizer. Paulo está a escrever à igreja. Eu já vivi muitos anos da minha vida a brincar com a fé, a brincar com a palavra, porque também me ensinaram a brincar com ela. Mas eu já pedi perdão a Deus e hoje respeito a palavra. Porque quando a palavra é ministrada para a igreja, não é para dizer que é lá para fora. É para a igreja. A palavra é para a igreja. Quando alguém queria dizer alguma coisa para atingir alguém e para não doer, diz: isto não é para aqui, é lá para fora. Não, não, é cá para dentro. É para nós que a palavra é pregada. É para nós que a carta foi escrita, não foi escrita para o mundo. As epístolas foram escritas às igrejas, não foram escritas ao mundo. E o próprio apóstolo diz: já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo. Portanto, se ele está a dizer que não é com os devassos deste mundo, é para a igreja. Porque se fosse para os devassos deste mundo, nós não podíamos cá estar. Não vos associeis isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora escrevi que não vos associeis com aqueles que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o qual nem ainda comais. Porquê? Porque a mesa do Senhor não é desprezível. A mesa do Senhor é uma mesa honrada. A mesa do Senhor, a ceia tem que ser tomada com discernimento de espírito. Ela não pode ser tomada de ânimo leve. Isso é que é importante, irmãos. Essa é a verdadeira celebração da ceia. É a sinceridade do nosso coração. E dentro desta sala, não há nem nunca haverá ninguém que tenha a ousadia de apontar o dedo, seja a quem for. Porque não há aqui ninguém que tenha sido chamado para julgar. Todos nós fomos chamados para observar a lei e cumpri-la. Observar a palavra e cumprir a palavra. E sabendo se o irmão está mal, nós só o devemos admoestar em amor para que ele não se perca. E isso é uma coisa que engrandece a Deus. E eu